No vídeo de hoje você vai aprender como fazer para atrair ótimos clientes para o seu negócio. E antes da gente começar o nosso vídeo, eu já quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações para sempre estar recebendo informações dos vídeos aí em primeira mão que a gente está postando toda semana. Vamos lá então. Talvez hoje você esteja tentando vender um produto seu para qualquer cliente que entre na sua loja ou para qualquer cliente de forma geral. E isso é muito comum, principalmente quando a gente está iniciando o nosso negócio, né? Em que a gente não tem definido um cliente específico e muitas vezes a gente precisa fazer algumas vendas. Mas o problema disso tudo aqui, com o passar do tempo, você vai acabar se tornando frustrado e ficando cansado por ter que lidar com clientes que não são ideais para você, com clientes que você não gostaria de trabalhar e que vão acabar te dando muita dor de cabeça. Existe um ditado no mundo das vendas que diz que quando você tenta vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém. E isso se torna cada vez mais verdadeiro ainda nos dias de hoje. Por quê? Antigamente, a gente tinha uma comunicação que a mídia divulgava anúncios por meio da comunicação dos meios de massa. Esses meios de massa são a TV, os jornais, e essa comunicação que eles faziam era utilizando dados demográficos genéricos dos seus clientes. Então, eles sabiam mais ou menos a idade do público que assistia a TV naquele momento, o sexo da pessoa, se era masculino, se era feminino, dados geográficos, muitas vezes, pessoal daquela região, de determinada outra região. Então, são dados demográficos genéricos das pessoas. Hoje, porém, com a chegada da internet, isso tudo mudou. A comunicação das mídias, das empresas mudou. Elas utilizam hoje, graças às redes sociais, a gente tem à disposição vários interesses das pessoas de forma muito específica. Então, a gente consegue saber interesses com base nas páginas que as pessoas curtem, saber todas as informações sobre gostos musicais, gostos de comida. Então ficou muito mais fácil para as empresas, como elas têm acesso a essa informação, direcionar de forma mais específica essa comunicação para os clientes dela. Isso fez então com que as empresas deixassem de utilizar as plataformas de comunicação em massa como meio principal, como a TV e os jornais, e passassem a utilizar as redes sociais como ferramenta principal, já que dá a elas um poder absurdo em razão da existência dos interesses específicos. Então hoje, como a gente acaba sendo bombardeado com essas publicações, tanto genéricas como específicas, a gente acabou criando um filtro inconsciente que a gente elimina qualquer publicação genérica que não diga respeito a gente. Então, a gente analisa se diz respeito a uma dor nossa, algum problema que a gente tem que resolver, a gente dá a nossa atenção. Se for algo que não tenha relação com nós, a gente acaba simplesmente ignorando aquela propaganda, aquele anúncio. Por isso que as publicações nos meios de comunicação em massa, como a TV, elas perderam muito sua eficácia, porque a gente acaba criando um filtro inconsciente. Você pode ver quando você está assistindo TV, você simplesmente, quando dá o anúncio lá, passa na TV, você só quer que volte o programa e quer ignorar aquele anúncio, mexe no celular, no Instagram. Então você acaba ignorando simplesmente aquela comunicação genérica que você sabe que não vai trabalhar uma dor específica sua. Então, quando as empresas descobriram essa comunicação específica, eles passaram a direcionar bem especificamente para trabalhar a dor das pessoas, para conseguir a atenção delas. Por isso é muito importante que você que vende qualquer tipo de produto, serviço na internet, tenha um conhecimento especificamente sobre quem é o cliente com que você quer trabalhar e onde esses clientes estão, para que você consiga direcionar uma comunicação específica, como essas grandes empresas vêm fazendo, para que você consiga captar a atenção desse cliente e não entre naquele filtro, naquela barreira inconsciente que impede que eles deem atenção para comunicações genéricas, né? Então, quanto mais específica for a sua comunicação, melhor vai ser. E isso só é possível quando você conhece especificamente a pessoa, o cliente com que você quer trabalhar e traz essa comunicação direcionada para ele de forma muito clara, muito específica. O primeiro passo para você identificar qual o cliente dos seus sonhos, qual o cliente ideal, é se fazer a seguinte pergunta: com quem eu realmente quero trabalhar? Não é com quem eu quero trabalhar, é com quem eu realmente quero trabalhar. Talvez seja o cliente que dá mais lucro para você, ou talvez seja o cliente que você realmente gosta de atender e seja aquele cliente ideal. Talvez seja o cliente 80-20, como eu falei, né? Que traz 80% dos resultados,
aquele cliente especial, mas também seja aquele cliente que você tem um apreço maior durante a sua comunicação, na hora de trabalhar com ele. É importante que você faça aí uma mini biografia desse cliente, escrevendo o nome, quais as características, quais os objetivos, quais os sonhos desse cliente, né? E até encontre uma imagem que lembre ele na internet, para isso ficar mais claro para você, para ficar mais visível na sua mente qual que é o cliente que você realmente quer trabalhar, para que você consiga realmente direcionar depois dessa comunicação para ele. Depois que você sabe quem é esse cliente que você realmente quer trabalhar, o outro passo muito importante para a gente conseguir direcionar os nossos anúncios de forma específica é saber onde esses clientes se encontram. Mas preste atenção que se você não sabe quem é especificamente o seu cliente, quais os gostos dele, quais os sonhos, quais os objetivos, pelo que ele é apaixonado, você não vai saber onde encontrar esse teu cliente. Como que você pode encontrar esses dados sobre quem é o seu cliente? Bom, no Facebook a gente tem algumas opções. Na sua página do Facebook, se você já tem alguns seguidores, você pode dentro dela na aba de Insights ali, você encontra os dados demográficos dos clientes que curtem a sua página, então você vai saber se é mais homem, se é mais mulher, a faixa de idade dessas pessoas, então você vai ter alguns insights sobre dados de quem é o seu público. Às vezes você acha que é homem e mulher e é predominantemente homem ou predominantemente mulher. No LinkedIn, você também tem a opção de pesquisar. Às vezes, o seu cliente ideal é, por exemplo, um analista de marketing ou um gerente de relações humanas, de RH. Então, você pode pesquisar vagas dessas profissões para saber o que é requisitado dessas pessoas na hora da contratação e pode pesquisar também pessoas que elencam o cargo como gerente de recursos humanos ou analista, enfim, de marketing, sobre o cargo que você procura, né? Ou se é empresário, todo tipo de coisa você consegue encontrar no LinkedIn. E aí você pode ir além, você pode buscar ele no LinkedIn, dar uma analisada nos perfis, ver o que é encontrado em comum entre essas pessoas, por exemplo, o que eles publicam no dia a dia, quais os interesses, às vezes tem linkado alguma outra rede social, aí você vai entrando de forma mais aprofundada. Leva um tempo, mas é muito importante para você identificar. Você pode pegar os teus principais clientes que você já tem, se você já tem um negócio, e fazer essa pesquisa neles no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, ver quais os interesses e ver se tem uma coisa em comum entre todos eles, né? Para ir mapeando essa comunicação direcionada, você identificar quais as dores em comum desses clientes para você ter uma comunicação direcionada com eles é muito importante. Definido então quem você é, quem é o cliente, definido então quem é o cliente dos seus sonhos, quem é o cliente ideal, a gente vai para o próximo passo, que é onde encontrar esse cliente ideal. Antigamente também a gente só podia se encontrar com pessoas dos mesmos interesses em um lugar geograficamente próximo, né? Ou gastar muito para pagar uma passagem de avião para ir para algum outro lugar para fazer algum encontro, como é o caso aí dos amantes de carro antigo, motociclistas que andam às vezes muitos quilômetros para se encontrar e fazer um encontro de carros antigos. Atualmente a internet possibilita para a gente estar a um clique de distância de pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo gosto que a gente, e a gente acaba participando de grupos, seja no Facebook ou em outras redes sociais, em que as pessoas interagem, até no Telegram, né, alguns grupos direcionados para coisas específicas, e isso faz com que a gente esteja em comunidades. As comunidades elas ficaram mais próximas, mais fáceis por conta da internet. Então cabe a você, a partir do momento que você sabe quem é o seu cliente, encontrar onde seu cliente está, em qual rede social que ele se encontra mais, com frequência. Ele prefere o Facebook, ou ele fica mais no YouTube, no Instagram, no TikTok, quem sabe, ou no próprio LinkedIn, se for um empresário, alguém mais do ramo dos negócios, ele prefere qual rede social, quais grupos do Facebook ele faz parte, quais newsletters ele assina no e-mail, quais podcasts ele escuta, ele ouve, né, durante a ida para o trabalho, enfim. Isso também é uma questão que dá um trabalho mais específico, mais detalhado. Talvez você possa fazer uma enquete, se você já tem uma audiência, se você não tem, um pouco mais difícil de encontrar, porque você ainda não sabe especificamente quem são as pessoas ali que você vai direcionar a sua comunicação. Mas se você já tem um público, isso é muito importante.
você lança lá, faz um formulário no Google Forms e faz algumas perguntas específicas relacionadas a qual, para te conhecer melhor, eu gostaria de fazer algumas perguntas e tal, se o pessoal interage, que podcast você gosta de assistir, que outras coisas você gosta de fazer no teu tempo livre, que últimos livros você leu, isso é muito importante, você vai entender os gostos da pessoa para livros, isso diz muito sobre a pessoa, inclusive. Uma outra dica que eu posso dar para você encontrar onde estão essas pessoas são nos fóruns. Sim, os fóruns são a versão mais original de comunidade que existe hoje. Apesar de eles estarem um pouco em desuso ultimamente, as pessoas ficam mais no Instagram em si, em grupos no Facebook, o que também está um pouco já em desuso, mas ainda são ferramentas muito importantes porque ainda são usadas pelas pessoas. É como o e-mail. O e-mail permanece até hoje. Muitas pessoas dizem que ele está em desuso, mas as pessoas ainda usam muito o e-mail. Então, esses fóruns ainda são um local bem interessante para você estar procurando no Google para entender sobre os interesses dessa pessoa. Se você conseguir entrar num fórum de interesse conjunto, você vai entrar como se fosse na mente do teu cliente. E por fim também, uma dica que é interessante é encontrar os grupos do LinkedIn. Grupos de representantes comerciais, grupos de analistas de marketing, grupo de gerentes de RH, enfim. Se você tem uma profissão específica, tente entrar em grupos que essas pessoas estão e você vai conseguir identificar também os interesses deles nesses pontos específicos. As reclamações, as dores principalmente são expostas nesses grupos de pessoas da mesma profissão. E por que é importante a gente encontrar também onde está o nosso cliente? É para a gente saber onde a gente vai colocar o nosso dinheiro para anunciar para eles. Então, que isca que a gente vai colocar nesses lugares? A gente vai anunciar no LinkedIn, a gente vai anunciar no YouTube, a gente vai anunciar no Instagram, no Facebook. Onde que é melhor colocar o nosso dinheiro para anunciar? E que isca que a gente vai colocar na frente do nosso cliente, na frente do nosso possível cliente, para tirar a atenção dele do lugar favorito dele. Muitas vezes ele está lá no grupo dele do Facebook, ou no grupo dele do LinkedIn, no Instagram, vendo alguma coisa que interessa a ele, para direcionar ele para o nosso site. Então, tem que ser uma coisa atrativa. A gente tem que utilizar uma isca sempre trabalhando a questão da curiosidade. A gente tem que entregar para o nosso cliente algo que realmente interesse para ele, que realmente seja atraente. E nesse ponto a gente tem que tomar muito cuidado. Se o anúncio que a gente fizer não for atrativo, não estiver convertendo, talvez a gente ache que aquilo é atraente, mas realmente aos olhos do nosso cliente, aquele conteúdo, aquele título não está chamando a atenção dele para fazer com que ele saia do lugar favorito dele, da comunidade dele, né, do grupo dele lá, para ir para a página de destino que você pretende que ele vá. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Seguindo esses 3 passos aí, encontrar quem é o seu cliente, onde ele está e que isca você vai utilizar para fazer com que ele saia de onde ele está para ir para a página de destino que você deseja, você vai conseguir direcionar especificamente anúncios batendo na dor e nos desejos específicos do seu cliente. Isso vai fazer com que você consiga captar a atenção dele nesse mundo super competitivo que nós estamos hoje dos anúncios e fazendo com que a sua mensagem seja entregue a ele e ele se torne um cliente recorrente seu. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal e ativa aí o sininho de notificações. Como eu falei, toda semana estou postando vídeo novo, então para você ficar por dentro desse conteúdo exclusivo, não deixa de ativar as notificações. Beleza, pessoal? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!